Quando estudamos, nós vemos que começa no Egito. Egito comanda no passado. Passa a Síria. Logo depois vem a Babilônia. O quarto processo de domínio é o Medo-Persa. E depois adentra a Grécia como um grande domínio. Nós vamos caminhar nisso se o tempo nos permitir, é interessante. E logo depois da Grécia, enquanto a Grécia está em reino, há um detalhe importante. O mundo está sendo preparado para que venha se materializar aquilo que foi falado em Gênesis 3,15, que era a chegada do Messias aqui nesta terra, há mais ou menos 2000 anos atrás. Porém, Daniel é falado do outro reino, que vai trazer a ideia de Roma, que pega aquele domínio, mas o sétimo, sendo ele eterno, é quando Cristo adentra nesta terra, aquele que seria o leão da tribo de Judá, aquele que seria o Pai da eternidade, o Consolador, o Emanuel, Deus conosco. E quando ele chega, ele cumpre aquele princípio daquilo que é o plano principal de todas as coisas nesta terra, que é a redenção messiânica, igreja. Qual é seu plano? Você tem que olhar para isso, porque senão há frustração. Porque quando nós olhamos lá em Noé, Deus ele preserva o plano. Porque quando nós olhamos um projeto, Deus ele profetiza, ele inicia um povo, Adão e Eva. Nós vamos perceber que ao pecado há um processo de destruição, porque Satanás já estava trabalhando para isso. Mas no traçar do plano, chega ali na vida de Noé, há uma colocação de que há uma situação de destruição. Porém, Deus olha para ele observa, acha graça e entende, o meu plano vai continuar. Ele preserva o plano. Há uma preservação daquilo que era o processo principal. Quando ele chega em Abraão, Deus, ele expande o plano. Porque agora ele chama Abraão, Abraão, faz o favor. Até então, eu queria aqui, vamos juntar, vamos fazer. Só que agora, depois, Abraão, eu já quero que o povo semeia. Vamos fazer o seguinte, Abraão. A sua família, né? Não que ele diz isso para Abraão, mas quando nós olhamos no livro de Juízes, nós vamos ver que o texto declara que a família de Abraão era uma família politeísta. O que é isso? Era uma família que adorava deuses diversos, deuses pagãos. Então quando ele chama Abraão, ele diz, sai da sua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, vem cá, eu vou expandir o projeto da redenção messiânica através da sua vida. E como isso aconteceu, né? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, existe somente um personagem bíblico respeitado pelas 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Ou seja, no judaísmo e no cristianismo, Abraão há uma colocação semelhante, porque o filho da promessa é Isaac. Mas quando nós olhamos para o islamismo, eles têm Abraão como aquele que é o pai da fé, porém colocando o filho da promessa sendo o pai dos árabes, que é Ismael. Mas há um respeito de paternidade da fé, mesmo no islamismo, na colocação de Abraão. Ou seja, logo então nós entendemos que Deus, ele expande o plano messiânico. Deus tem um plano. E todo plano que nós devemos de ter, tem que estar fundamentado no plano de Deus.
aí agora quando ele chega em Jacó, Deus ele multiplica o plano. Deus começa a dar filhos. Jacó, toma. Filhos que aparentemente, inicialmente eram filhos, natural. Mas Deus já estava fazendo uma divisão. Através dessa divisão viria Judá. Através de Judá viria toda a descendência que chegaria no plano messiânico. Ou seja, Deus sabia o que Ele estava fazendo, igreja. Porque Ele tem um plano na tua vida. Há planos e os planos de Deus jamais deixarão de realizar. Quem está comigo, amém? Só que necessitou também de um dos filhos de Jacó, um que ele amava tanto, porque quando Deus pega José, Deus ele exemplifica o plano. Olha só quem está comigo. Deus agora ele pega José e ele demonstra como seria este negócio. É necessário que um entenda. É necessário que um seja humilhado pelos seus. É necessário que um compreenda os princípios e como um cordeiro mudo seja entregue ao matadouro. É necessário que um seja temente. Ou seja, e como justiça que há sobre ele, de nada ter feito que desagradasse, mas pelo aquilo que ele vivia de modo correto, muitos o odiaram. Assim foi José. Mas Deus, ele exemplifica este negócio. Deus, ele mostra através de José como seria este negócio, o que ele iria fazer, porque através de José, ele também manteve o plano, porque José profeticamente vai dizer para os seus irmãos, quando eles vão assustar, nossa, agora você vai nos matar, José declara, não, foi necessário, foi Deus que fez este negócio, igreja. Era necessário que eu viesse para cá. José estava dizendo assim, era necessário que eu fosse escravo, era necessário que eu fosse caluniado, era necessário que eu fosse humilhado, era necessário que vocês me vendessem ou tentassem me matar, era necessário para que o plano permanecesse em nome de Jesus, igreja. Entenda uma coisa, às vezes é necessário passarmos algumas coisas. Nesses 30 anos passou tantas coisas, igreja. Você perdeu, você chorou, você se alegrou, você viveu, você sorriu, você se humilhou, você passou tantas coisas, mas foi para que o plano permanecesse em nome de Jesus. Oh, Ramanara cantarai acharamanari canta. É necessário. É para manter este negócio, porque quando ele chega de Moisés, Deus ele mantém o plano, porque o Egito tentou destruir. No início de Êxodo, o texto declara assim, e levantou um faraó que não conhecia a José, porque José tinha fama, era um homem famoso, mais importante da terra juntamente. Faraó deu a ele a autoridade. E isso fez com que ele salvasse o povo de Israel. Resumindo, salvasse o plano que chega até nós. Porém, levanta um faraó. Quando nós estudamos o extra bíblico deste negócio, nós vamos ver que existia duas dinastias. Porque o título, a placa faraó, é uma espécie de domínio, como hoje temos presidente, temos primeiro-ministro, reis, ou seja, e o faraó era essa espécie, e existia duas dinastias que comandavam na época, os Ixos e os Tebas.
E quando nós olhamos, quando José veio para o Egito, era governado aquele lugar pelos Ixos. Ou seja, havia uma menção, uma feição com o povo de Israel. Mas quando os Tebas se levantam novamente, porque outrora eles já estiveram, e agora eles conseguem retornar o trono, o que eles fazem? Eles começam a humilhar o povo de Israel. Eles começam a escravizar os hebreus. Mas o interessante é que lá na expansão do plano em Abraão, Deus já havia dito para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, a sua descendência, eles virão adorar aqui nesta terra. Só que tem um detalhe: eles serão humilhados, passarão por problemas, passarão por situações, mas 400 anos mais ou menos pós, eles retornarão para Canaã. E aqui eu farei, aqui eu continuarei. E Deus, ele vai manter este plano, igreja. Para ganharmos tempo, vamos caminhar. Quando chega em Juízes, igreja, tem um texto, um verso, talvez o verso que eu mais temo na Bíblia Sagrada. Quando nós lemos Juízes, capítulo 16, no verso 20, a parte final deste verso, vai falar de Sansão, e diz assim, ó: ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Igreja, quantas vezes talvez nós pensamos que iremos vencer os filisteus da nossa vida, porém, pelo fato dos nossos planos não estarem fundamentados no plano da redenção messiânica, o Espírito de Deus já não está mais conosco. Quantas vezes, como Sansão, nós nos enganamos? Porque ele abre a tua boca e diz: mais uma vez, como dantes, eu vou destruir os filisteus. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Igreja, sabe por que isso? São planos frustrados, porque ele perdeu o alvo da redenção. A partir do momento em que eu perco o alvo do plano da redenção, eu vou ter planos frustrados, igreja. Porque os meus planos, eles só irão se realizar a partir do momento em que eu fundamento todos eles naquilo que é o plano da redenção messiânica. Eu tenho que estar interligado naquilo que Cristo deseja para mim. Eu não posso fazer plano nenhum sem primeiro estar interligado naquilo que Cristo tem para a minha vida. E quando Deus ele chega, nós estamos falando da redenção messiânica. Quando Deus ele chega nos livros históricos, nós vamos ver reis que tiveram planos frustrados, reis que não alcançaram aquilo ao qual eles tinham como projetos. Um grande exemplo disso é Salomão, porque ele tentou viver o seu próprio plano. Salomão, igreja, há algo interessante. Ele inicialmente, ele torna um homem de maior poder, de conhecimento, porque até então ele estava no plano da redenção messiânica. Ele fazia parte daquilo que era o plano. Porém, há um momento que ele começa a querer fazer os seus próprios planos, aquilo que é fortalecer reino, aquilo que é crescimento, alianças perigosas, podemos dizer assim. Vamos abrir uma aspas aqui. Cuidado com as alianças que nós fizemos. Você tem feito, eu faço. Nós temos que ter cuidado. Essa aliança em todos os sentidos. Aliança matrimonial para os jovens e adolescentes. Aliança de negócios. Alianças, igreja. Alianças são perigosas. E fez com que Salomão
começasse a adorar até deuses pagãos por causa de alianças perigosas. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai tentar viver seu próprio plano. Mas o interessante é que em Eclesiastes, Salomão, com uma vida já experiente daquilo que tinha que passar, ele vai dizer, no capítulo 12 de Eclesiastes, no verso 13 e 14, ele vai concluir que a única vida que vale a pena é uma que honra e obedece a Deus, igreja. Ele conclui, porque a partir do momento em que eu tenho o plano de Deus no meu coração, da redenção messiânica de Deus na minha vida, eu vou compreender, igreja, que ainda que eu me perco, que ainda que eu comece a olhar para outras coisas e querer viver os meus próprios planos, chegará um momento em que eu vou entender que os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores, em nome de Jesus, igreja. Olhe para a redenção messiânica, o plano dele na tua vida. O plano dele para você. Porque esses reis perderam o alvo do plano da redenção. Por isso que teve frustração quando nós pegamos aí, adentramos, quando chega em mais ou menos 722 anos antes de Cristo, acontece a primeira frustração grandiosa. Porque o reino já havia sido dividido. Se tornou agora um reino do norte e um reino do sul. Com essa divisão, o reino do norte é o primeiro a ser levado ao cativeiro, em mais ou menos 722 anos antes de Cristo. E aí o que é que vai acontecer? Agora quem domina é a Síria. E este povo levado a um cativeiro assírio, por quê? Porque reis, dominadores, perderam o princípio do plano da redenção messiânica. Queriam fazer os seus próprios planos. Vamos adorar assim, vamos viver assim, vamos comprar isso, vamos fazer aliança, vamos fazer isso, vamos viver assim, vamos querer assim, vamos viver de tal forma. Igreja, isso é frustração. Você quer o seu casamento bem sucedido? Faça planos dentro do plano da redenção messiânica. Você quer a sua família bem-sucedida? Faça planos dentro do plano da redenção messiânica. Você quer a sua vida em modo geral bem-sucedido? Faça planos dentro dos planos da redenção messiânica, igreja. Não se perca. Porque em toda a Bíblia Sagrada, enquanto se perde, há frustração. Porque o sul, o reino do sul agora, com a capital Jerusalém, vinda de Judá, parecia que estava caminhando, igreja, o negócio. Só que quando chega, em mais ou menos 606 anos antes de Cristo, inicia uma situação de perdição também neste reino. São 3 deportações, cujo final se termina em mais ou menos 586 anos antes de Cristo, onde o povo é levado agora para um reino que dominava, que era a Babilônia, cujo grande rei Nabucodonosor, ele eleva o povo ao cativeiro. Por quê? Porque perdeu o plano da redenção messiânica. Ou seja, porque Deus ele usa, por exemplo, Jeremias, para dizer para reis: ei, se prostra, se humilha. Deus está mandando você fazer isso. Não, eu vou fazer assim, eu sou rei. Levantava profetas, que viviam, podemos dizer, no mundo de hoje, na forma popular de dizer, e davam profetadas, e os reis preferiam ouvir esses. Os reis preferiam ouvir aqueles que amassageavam o ego, e não os profetas que estavam dizendo: conserta a sua vida, muda isso, isso não faz parte do plano, isso não é a vontade de Deus, isso não vai chegar em lugar nenhum, isso não vai conseguir lugar nenhum. Mas eles não ouviram, e vai acontecer o cativeiro. Planos frustrados, igreja. Jeremias 29, 10, 13
Diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Algumas versões vão dizer, porque eu sei bem os planos, que tenho de vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Sabe quando que Jeremias disse isso aqui? No momento em que o povo já estava sendo levado para o cativeiro, porque se perdeu. Deus levanta o profeta Jeremias e diz assim, diz para esse povo, para eles irem, se casarem, plantar, colher, comer, viver, porque daqui 70 anos eu vou lá. Daqui 70 anos eu chego lá. E o negócio é o seguinte, eu sei os planos que eu tenho para eles, Jeremias, 29:11. Eu sei os planos que eu tenho para eles. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Eu tenho planos de paz. Se ele tinha plano de paz, é sinal que o negócio estava guerra. Porque se eu tenho um plano de algo, é porque aquilo ainda não existe. Talvez é você aqui nessa noite, igreja, mas ele tem plano. Ele tem plano de paz na sua casa. Ele tem plano de paz nos seus sonhos. Quem está comigo aqui? Ele tem plano de paz nos seus projetos. Quem está comigo aqui? Ele tem plano de paz em tudo aquilo que você tem como um plano também. Mas esses planos não podem fugir do plano da redenção messiânica, igreja. Ele quer que você entenda isso aqui nessa noite. Porque se ele tem plano de paz, alguma coisa está errada. Se ele quer dar o fim que esperais, ou seja, é porque o negócio não está caminhando da maneira que deveria estar. Porque aí vai invocar, vai orar, e eu vou ouvir. Aí o verso final 13 ele diz, vocês me buscarão e me acharão, quando buscar de todo o vosso coração. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Mais na frente em João ele diz, e há de me adorar, e não será nesse monte nem outro, não vai ser em Samaria nem em Jerusalém, não, vai ser no sentido de me adorar e me buscar em espírito e em verdade. Há uma necessidade de o adorar, ou seja, onde estivermos, porque o véu do templo se rasgou, e neste momento ele nos convida a adorá-lo a todo momento, em onde eu estiver, adorar, 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 crendo no plano da redenção messiânica, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque no momento ali, Deus ele levanta agora um novo povo, porque tudo é Ele fazendo, porque o plano tinha que continuar. Ele levanta os Medo-Persa, destrói a Babilônia, toma, e levanta reis, que agora Deus usa para o plano continuar. Olha como é Deus. Deus ele levanta um Dário e fala assim, agora 70 anos se passaram, volta e vai reconstruir o local de adoração. Volta a adorar, volta a adorar. O Deus de você está chamando, volta a adorar, volta a adorar. Aí passa um tempo, olha para Neemias, Artaxerxes, e Neemias está lá, para baixo, desanimado, parado, e o rei, porque ele tinha feição, porque o cristão, onde ele chega, ele faz diferença, ou seja, a gente chega, a presença de Deus, ela inunda, ela mexe até com aqueles que não creem, e quando ele olha, Neemias diz, é porque o meu povo está sem proteção. Faz o seguinte, vai lá, você vai passar, você vai pegar o que você quer, você vai fazer o que você quer, e aí você vai lá e ajuda o teu povo. Então, Neemias, depois você volta. No mesmo tempo, Deus usa também uma mulher chamada Esther, ou seja, porque ali também o inimigo ele queria acabar com o plano, ele queria destruir o plano, mas uma mulher guerreira, uma mulher que entendia o plano, se joga, e o cetro é levado àquela mulher. Parecia que era do rei, mas era Deus dizendo, o plano não vai parar, em nome de Jesus.
que Ele não para? Porque quando Ele tem um plano, Ele faz, Ele realiza. Porque os planos se realizam quando eu estou ligado em Cristo. Só que agora Deus, Ele começa a adentrar em um período que Ele diz, agora há um silêncio. O silêncio talvez levava muitos a pensar, agora o plano acabou. Deus sumiu. Pensa, quando Deus ele chegou ali com Moisés para subir no monte, 40 dias, o povo entendeu que o plano já tinha acabado. Moisés morreu, já não tem mais nada. Vamos fazer o seguinte, me dá aí todos os metais valiosos, vamos derreter esse negócio, vamos fazer aqui um momento de adoração aqui, um bichinho, um negocinho, e vamos começar a adorar, vamos começar, porque agora Moisés já não existe. 40 dias. Imagina, igreja, 400 anos. Porque quando você pega a sua Bíblia, há uma página branca do Antigo e Novo Testamento, se passa aí mais ou menos 400 anos. E nesse tempo, parece que o plano se acabou. Porque esse período aí, ele chama período interbíblico, período intertestamentário, ou pode-se dizer o período do silêncio de Deus. Porque Deus, ele fala em Malaquias, ele vai voltar a falar do seu plano lá em João Batista. Quando João Batista começa a proclamar, é dele que eu venho falando, é dele que eu não sou digno de desatar as sandálias, é dele, é esse aí mesmo. Só que enquanto isso, há mais ou menos uns 400 anos de silêncio. Parece que o plano estava parado, mas Deus estava trabalhando, igreja. Deixa eu abrir uma aspas aqui. Há momentos na sua vida que parece que Deus está em silêncio. Ei, deve ter professores aqui, tem? Da Batista Ebené Novo Oriente, tem. Deve ter outros aqui. Entenda uma coisa, quando você aplica uma prova, você fica em silêncio. Entenda isso. Talvez você está passando por uma prova, parece que o plano acabou, parece que Deus não te fala mais nada, mas quando Ele está em silêncio, igreja, entenda isso, isso é profético, é porque Ele está trabalhando em nome de Jesus. Ele está em silêncio porque Ele está trabalhando. Ele conhece o teu favor, Ele conhece suas dificuldades e necessidades. O plano não vai frustrar. O período interbíblico parecia, porque levanta ali agora a Grécia, em meio àquele negócio, vem um grande rei, o Alexandre o Grande, e começa a destruir tudo, começa a acabar com tudo, Deus em silêncio. Só que há uma coisa interessante, porque quando a Grécia se levanta, parece que o plano estava parado ou se acabado. Mas na verdade Deus, ele só estava preparando o mundo para a chegada dele nesta terra. Nenhum outro reino teria tanto poderio, nenhum desses que eu citei, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, logo depois veio Roma, que é o sexto pós a Grécia. Nenhum teria tão poderio como a Grécia, por causa de Alexandre o Grande, para implantar o que Deus queria para a chegada dele nesta terra. Nenhum. Porque a Grécia, ela começa a fazer o que Deus queria, ainda que não pareça. Começa uma apologia de politeísmo. Começa uma obrigatoriedade de um linguajar. Todo o povo deveria falar agora o grego. Nós vamos ver que neste momento, igreja, o mundo prepara, aí vem a Septuaginta, ou seja, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. A Grécia começa a trazer uma obrigação de entendimento. Parece que o plano acabou, o mundo entrou em um caos, mas Deus só estava preparando o negócio, igreja. Quando nós lemos a Bíblia, que é chamado de apócrifos, há
livros ali importantes, cujo eles mais importante, Macabeus. Quando nós lemos a história dos Macabeus, nós vamos ver a importância deste povo para o plano de Deus. Ainda que era um período do silêncio de Deus, não são livros bíblicos para podermos trabalhar disciplina cristã ou princípios daquilo que é a revelação do plano messiânico. Mas quando os Macabeus começam a guerrear, a Grécia começa também a perder poder. Porque Roma tinha que governar a igreja. Porque é neste momento que Cristo iria chegar. Só que é o seguinte: quando Roma começa, o poderio da Grécia foi tão grande que aconteceu o seguinte: essa mistura politeísta fez o judaísmo, fez o povo começar a desejar aquele que foi falado lá em Gênesis 3,15. Aquele que ia chegar e ia resolver o problema, que ia sair da barriga da mulher, aquele que ia pisar na cabeça da serpente. O povo começa a desejar a igreja, porque viu o caos que o negócio ficou interessante, porque percebeu como que a Grécia destruiu o mundo, como que a Grécia começou a colocar apologia, a destruição, eu digo no sentido moral, porque no sentido de crescimento financeiro, no sentido de crescimento linguajar, no sentido de crescimento, no sentido material, muito pelo contrário, legal. Mas no sentido moral, horrível. No sentido judaico, horrível. Coincidência ou não? Século 21. Estamos vivendo isso, igreja. Jesus está voltando, entenda isso. Entenda isso. O plano da redenção messiânica está igualzinho, olha só. Tudo que eu falei nós estamos vivendo. Eu quero te fazer entender isso nessa noite. Porque o plano que nós temos tem que estar ligado nisso. Tem que estar ligado nos planos da redenção messiânica. Nós vamos ver então que agora o povo começa a desejar o Messias. Vem, 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 vem. E aí o que acontece? A chegada do Messias. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Seria semente de uma mulher, Gênesis 3,15, lemos, inimizade, olha só o cumprimento, Gálatas 4,4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Lucas capítulo 2, versículo 7, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, abaixou-se e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedeira, ou seja, Apocalipse 12,5, nasceu-lhe pois um filho varão, que há de rager todas as nações, com cetro de ferro, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Deus planejou e Deus cumpriu, olha só, seria descendente de Abraão, profecia, Gênesis 18, visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderoso nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, cumprimento, Atos 3,25, vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele projeta e ele cumpre. Seria herdeiro do trono de Davi, Isaías 9,7, para que se aumentasse o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Cumprimento, Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele fala e ele cumpre, igreja. Seu lugar de nascimento, Miqueias 5,2, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus capítulo 2, verso 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém para o adorar. Ele cumpre, igreja, ele cumpre. Tudo era um plano. Tudo era um plano.
nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele cumpre. Ele tem projeto, igreja. Ele tem projeto. Ele tem projeto. A sua entrada triunfal. Zacarias 9,9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Quem está comigo? Humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumenta. João 12, verso 13. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. Tudo é um plano. É o plano. É um plano. Seria vendido por 30 moedas, Zacarias 11,12. E eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e não deixo. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Mateus 26,15. Quem me quereis dar, eu vos entregarei. E pagaram 30 moedas de prata, igreja. Tudo é cumprido. Ele tem um plano. Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano para a tua vida, igreja. Teria tantas coisas para lembrarmos, mas eu quero terminar aqui dizendo que todo o plano dele até então era para aqueles que faziam parte do processo judaico, mas os seus não o receberam. Mas sabendo que ele é o Pai da eternidade, o ontem, o hoje, o amanhã, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, aquele que sabe tudo, tem todo o poder, todas as coisas. Ele já conhecia Sherlon, ele já conhecia Maria, ele já conhecia João, ele já conhecia você. Ele sabia que nós seríamos aqueles que diriam: eu quero, eu quero viver este plano da redenção messiânica. E foi por isso que ele viveu João 19,30, no momento em que ele disse assim: está consumado. Sabe o que é isso? Naquele momento ele disse assim: o plano perfeito está pronto, o que eu tinha para fazer está pronto, está consumado. Eu venci por você, está consumado, eu realizei por você. Quando ele diz está consumado, ele estava dizendo assim: vem viver os seus planos para mim, vem viver os planos, venha realizar os seus planos comigo, venha realizar os seus planos comigo, em nome de Jesus. Porque está consumado, igreja. A Igreja Batista Ebenezer só está fazendo 30 anos porque está consumado. Oh, Ramanara cantará, Charamanari canta. Vamos louvar o Alfa e o Ômega. Eu quero chamar o louvor, qualquer um dos louvores que sabe louvar o Alfa e o Ômega, Ebenezer, Novo Oriente, Frei Dimas, Teoflotão, o que puder venha para nós louvarmos aqui, porque realmente o plano da redenção messiânica é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele faz todos os planos em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Você que puder, venha aqui à frente. Você que puder, vamos louvar juntinhos aqui. Vamos adorar juntinhos aqui. Vamos adorar juntinhos. Você que pode, venha. Venha, esqueça o horário, igreja. Eu sei que o horário passou, aconteceu muita coisa, o horário expandiu, mas ele tem um plano. Ele tem um plano. Você tem um plano. O plano da tua vida está fundamentado na redenção messiânica. Em nome de Jesus. Vai falando para ele o seu plano aqui agora. Você tem. Fala para ele: Senhor, eu quero viver. Eu quero viver este negócio. Eu quero viver este negócio. Como um coral. Porque sabe qual é o plano final, igreja? É nós juntarmos com querubins, serafins, 24 anciões e começar a dizer: Santo, 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 Santo. Então, como um coral, levanta a tua voz. Levanta, levanta. Como um coral, e adore. Adore, adore. Adore, adore, adore. Ele tem um plano.
Jesus, Ele é Jesus. Ele está aqui nesta noite. O plano dele nesta noite é falar no teu coração, é te encher, é te encher, é te encher. Enche, 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 enche o teu coração, a tua vida. Enche, enche, soberano e fiel. Olha só, olha só. Ele começou lá atrás, ele disse: está consumado, eu terminei, está perfeito, está finalizado, em nome de Jesus. Não há outro, não há outro. Reina, reina, reina. Levanta o volume da tua voz, levanta o volume da tua voz, levanta o volume da tua voz, levanta, adore, adore. És o Alfa, és o Alfa e o Ômega. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se faz presente aqui neste lugar. O Senhor conhece os seus planos, o Senhor conhece os seus sonhos. Tudo está diante do Senhor. Aleluias. Você agora precisa colocar os seus planos nas mãos do Senhor e dizer: Deus, se é da tua vontade, se é do teu querer, ó Deus, que o Senhor venha cumprir em mim toda a sua vontade, todo o seu querer. Peço, Senhor, para trazer a realização dos seus sonhos dentro do seu propósito, dentro do propósito dele para a sua vida. Aleluias. Diga nesta noite, declare nesta noite: Tu és, Senhor, tudo para mim. Abre o teu coração, abre o seu coração agora. Aleluias. Abre o seu coração, abre a sua boca nesta noite, adore o Senhor. Será que você pode adorar nesta noite? Será que o Senhor pode receber a sua adoração nesta noite? Será que você é tão importante assim que você não pode adorar? Será que você é tão especial assim que você não pode adorar? Então, se você entende o que foi pregado aqui nessa noite, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Você está nos planos do Senhor, você está nos planos de Deus. Talvez o inimigo tenha soprado aos seus ouvidos dizendo: acabou, não há mais jeito para você, não há mais saída para você. Mas você viu que é mentira, porque o Senhor, aleluia, Ele traçou os planos dele com você. Você faz parte dos planos de Deus, você está dentro dos planos de Deus. O Senhor sonhou com você, o Senhor sonhou comigo, sonhou com você. Você faz parte dos planos de Deus. Então nesta noite adore a Deus, glorifica a Ele. Glorifica o Senhor nesta noite, diga: Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, porque exatamente nesse tempo, no século 21, eu estou entendendo a sua palavra, e eu estou nos planos do Senhor, e o Senhor voltará para nos buscar, o Senhor voltará para buscar a sua igreja, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então adore a Ele nesta noite, abre o teu coração, abre os seus lábios e adore nesta noite. Peço ao Senhor para tirar a dificuldade que você está tendo de adorar. Peço ao Senhor para te quebrar agora nesta noite essa timidez que impede você de adorar. Quem sabe a vergonha. Adore a Deus nesta noite e fala: Senhor, eu quero te adorar, porque o Senhor não se envergonha de mim, o Senhor não se envergonha de você, o Senhor, aleluia, não se envergonha de você. Então não se envergonhe nesta noite, adore a Deus, abre o teu coração e adore a Ele nesta noite, com toda a sua alma, com toda a sua força. Aleluias, aleluias, adora.
plano de Deus que você está aqui. O próprio Jó também chegou a uma conclusão dizendo: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Josué disse assim: todas as promessas, boas promessas do Senhor se cumpriram. Sabe por quê? Porque o que Deus planeja se cumpre. Deus planejou a vinda de Jesus. E Deus foi, à medida em que os tempos foram passando, Ele foi realizando o seu projeto. Você nasceu e você tem um tempo de vida. E nesse tempo de vida, você não é mais um na sociedade. Deus tem um plano e um projeto na sua vida. E esse projeto precisa estar dentro de Cristo. Jesus, Ele é a razão da nossa adoração. Tudo se resume em Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 17. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nós existimos por causa de Jesus. Nós existimos para Jesus. A sua existência não é para você. A sua existência é para Jesus. É o plano, é o projeto de Deus. Jesus. O apóstolo Paulo diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós. Aleluias. Glória a Deus. Pode assentar. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já estamos, irmãos, com saudades desse nosso encontro aqui, Ebenezer, sede Frei Dimas e Novo Oriente. É gostoso poder estar com os irmãos. Nós sabemos que um dia lá na eternidade estaremos todos juntos, independente de placa, de igreja, local. Vai ser uma festa só. Amém? Estaremos juntos ali adorando o Senhor. E hoje nós estamos aqui nessa festa. Eu quero render graças ao Senhor pela sua vida. Obrigado porque você esteve aqui conosco. Que o Senhor possa te abençoar, te dar aí um regresso em paz. Os irmãos que vão para Novo Oriente, que o Senhor Jesus possa levá-los em paz, como o Senhor os guardou aqui. Os irmãos Frei Dimas, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, né? Agradecemos pastor Sherlon, pastor Paulo, né, que ouviu nossa proposta e está aqui conosco. Amém? Agradecemos também aqui o pastor Valdemir, que fez a oração. O Valdemir também já é daqui da casa, né? Está a sua família aqui, a Cida, o Ezequiel, né? Que bom. Fico feliz em vê-los. O pastor Zé Carlos também está conosco. A família do pastor Zé Carlos está lá atrás. Deus abençoe. Fico feliz em ter vocês aqui. Não sei se tem mais algum outro pastor. Eu quero agradecer os irmãos de outras igrejas que nos visitam. Deus abençoe todos vocês, né? Estamos satisfeitos com a presença dos irmãos. Amanhã pela manhã estará ministrando aqui o pastor Antônio Carlos Patinga, né? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Você que está aqui nessa noite, se puder estar conosco amanhã pela manhã às 9 horas, assim como você recebeu o maná de Deus ontem, hoje, amanhã, de manhã, Deus tem algo para falar à sua vida.
Amém? E também amanhã também teremos um almoço aqui com a igreja, né? Você é nosso convidado para estar aqui adorando o Senhor conosco, ouvindo a palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Quero convidar aqui a irmã Iniete. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Irmãos, vou quebrar um pouco do protocolo, né? Hoje, no nosso meio, tem uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário, né? E nós queremos, né, entregar essa pequena lembrança ao Senhor, pastor Paulo, e dizer o quanto o Senhor é importante, que nós o amamos. Receba em nome da família Benesse. Irmãos, eu também só quero fazer um agradecimento. A Floricultura Lírios, eles nos emprestaram as plantas, o vaso, tudo na Floricultura Lírios. Agradeço a Floricultura Lírios. Se precisarem, procure a Floricultura Lírios. Obrigada. Amanhã, como o pastor falou, né, tem mais bênção. Quem foi abençoado aqui hoje? Eu fui abençoada. Amanhã tem mais, hein, gente? Não perca, amanhã tem mais. Tem almoço, tem o culto da noite. E Deus tem grandes bênçãos para nós. Amanhã tem mais. Foi só um gostinho, amanhã tem mais. Aleluias. Quero convidar aqui o pastor Valdemir. O pastor Valdemir vai fazer a oração aqui encerrando. Amém. Eu quero antes agradecer a todos vocês, né? Mais uma vez. E estou satisfeito com todos. Que Deus abençoe todos. Que possa o Senhor te dar uma noite abençoada na presença dEle. Amém? Pastor Valdemir estará orando. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, agradecendo a Deus por este banquete que o Senhor nos serviu nesta noite. Saímos daqui nesta noite alimentados com a palavra, e que esta palavra encontre guarida nos nossos corações e possa trazer frutos para a glória de Deus. Amém? Pai querido, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por esses 30 anos que o Senhor concedeu a esta casa. Ó Deus, em que a Tua mão, Senhor, tem sustentado, tem mantido. Muitas pessoas, Senhor, passou por esta casa, muitas pessoas foram salvas. Outras, meu Deus, estão em outros países. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, começou o plano aqui, Senhor, e levou essas pessoas para outros lugares, ó Deus, levando a Tua palavra, outras cidades. E nós rendemos graças ao Senhor, Pai, por grandes coisas que o Senhor fez e tem feito e vai continuar fazendo dentro dos planos do Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Nós rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Leve-nos agora, Pai, para os nossos lares, debaixo da graça, debaixo da bênção do Senhor, que tenhamos um resto de noite abençoadíssimo na Tua presença, uma noite onde nós possamos ruminar a Sua palavra, a palavra que recebemos aqui nesta noite, uma noite de sonhos proféticos na presença do Senhor. Pai, se conosco, nós Te pedimos e Te rendemos graça em nome de Jesus. Irmãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Teu Santo Espírito seja com a igreja do Senhor neste lugar, em toda a face da terra, em todo Israel de Deus, e toda a igreja diz amém. Vou em paz, cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe. Bom estar